Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por favor, diga comigo: graça, misericórdia e paz. Pode tomar o seu lugar de assento, por favor. Eu estava lendo esse texto de 2 Timóteo, a sua epístola completa, escrita por Paulo, direcionada a Timóteo, quando ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. É interessante que a primeira viagem missionária que Paulo fez, ele chega na cidade de Listra e ele começa a anunciar Cristo naquela cidade. E a Bíblia diz, no capítulo 14, versículos 19 e 20 de Atos, que Paulo foi expulso da cidade, foi açoitado com muita veemência e foi colocado para fora da cidade e foi dado como meio morto. Só que meio morto para Deus ainda tem possibilidade de viver. Daqui a pouco Paulo sai daquele lugar se arrastando, vai embora, prossegue a viagem, e na sua segunda viagem missionária ele volta a Listra. Eu tenho um conceito comigo, e isso é uma coisa que muita gente também tem: ninguém volta em um lugar se não for bem recebido. Isso a nível de relacionamento. Você vai numa loja, numa empresa, em algum lugar. Eu conheço pessoas que já se converteram porque vieram visitar a igreja, foram tão bem recebidas, foram abraçadas, que disseram: nós vamos voltar naquele lugar porque nós vamos servir a Jesus. Paulo volta à cidade de Listra, mesmo tendo apanhado, mesmo tendo sido arrastado para fora da cidade, ele volta àquele lugar, porque Paulo tinha um princípio com ele. Ele disse uma vez: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Nós podemos ter alguns caprichos na nossa vida pessoal, ter algumas ideias de não voltar num lugar se não formos bem recebidos, isso falando da nossa vida cotidiana e secular. Mas quando se fala de obra, de trabalho de Deus, a gente volta quantas vezes precisar voltar, porque o Evangelho de Jesus sempre foi e sempre vai ser a prioridade de quem é salvo. E na sua segunda viagem, Paulo teve a felicidade de conhecer Timóteo, a sua avó Loide e a sua mãe Eunice. As irmãs do coque já moravam lá em Listra, aquelas mulheres que influenciaram aquele jovem. Tanto a mãe como a avó influenciaram com a vida de relacionamento com Deus. Apesar do pai de Timóteo não ter nenhum registro bíblico da conversão dele, ele era grego, casado com Eunice, que era judia, mas isso não foi problema para Timóteo servir. E eu conheço rapazes e moças na igreja que os pais não são crentes, mas eles estão servindo, estão fazendo, inclusive alguns até no campo missionário, porque quem quer servir a Jesus, independente da situação, sempre vai estar disponível para servir a Ele. E Paulo observou uma coisa interessante. Ele viu que havia em Timóteo uma chamada para o ministério. As características apresentadas por Timóteo agradaram o coração de Paulo, e Paulo o levou em uma das suas viagens missionárias. Paulo viu que aquele moço tinha uma chamada e estendeu a mão ministerialmente para ele. E a melhor coisa que tem, eu preguei na igreja de Sorocaba no culto de ensino terça-feira, e a minha alegria naquele lugar foi ter a felicidade do pastor que me integrou na obra, que fez meu casamento há 30 anos atrás, está no culto. Ele soube que eu estava em Sorocaba, já está bem idoso, e eu fiquei assustado, pastor. O meu pastor que me levou para o ministério está mais jovem do que eu. Eu disse para ele: pastor João Batista. Eu digo: pastor João, ele é lá do Ceará.
o que é que o senhor fez? Eu digo, ele disse, é a graça de Jesus. Até deixar o pastor bonito, igual o pastor já falou aqui, a graça deixa, né? Então eu fiquei feliz, porque aquele homem um dia acreditou no meu chamado, acreditou que Deus tinha algo na minha vida e fez de tudo para me levar para cooperar na obra. E Paulo fez isso com Timóteo, viajou a alguns lugares, eles passaram em Icônio, em Bereia, passaram em Atenas, capital da Grécia, passaram em Antioquia da Pisídia, passaram em Coríntios, em Filipos, em Tessalônica, até Paulo colocar Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. E é interessante que no capítulo 1 aqui de 1 Timóteo, versículo 3, quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, no ano 62, quando estava na Macedônia, ele disse para Timóteo: Timóteo, conforme te solicitei quando te coloquei em Éfesos. Ele colocou Timóteo para pastorear Éfesos, porque tinha alguns problemas, e dentre os problemas eram os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos ensinadores das escrituras. Naquele tempo já tinha. Imagine hoje que tem a internet aí dando pix para revelador mentiroso, para pregador ganancioso. Naquele tempo já tinha. Imagine hoje com essa facilidade. Mas o crente salvo em Jesus não é levado por qualquer vento de doutrina. Crente que gosta de escola bíblica, de culto de ensino, ele sabe que tipo de alimento está comendo, ele sabe a quem está servindo, ele sabe a igreja que congrega. Pode aparecer todo tipo de movimento, ele não se ilude, porque ele tem raízes aonde ele congrega. E agora Paulo prossegue a sua chamada missionária. É preso. Eu entrei 3 vezes na prisão mamertina lá em Roma, onde Paulo foi preso, e eu vi muita gente sair dali em lágrimas, porque você fica fazendo uma reflexão atual. Inclusive eu conheci um pessoal que estava fora lá da entrada da prisão, e a gente começou a conversar. Eles disseram: pastor, eu não sei se a gente obreiro aguentaria o que Paulo aguentou. Eu disse: com certeza não aguentaria não, viu? Com certeza a gente não suportaria ficar 2 anos num lugar terrível, frio, sem nenhuma qualidade de vida. E tem mais, eu passei em algumas outras prisões de presos lá em Roma, que ficaram presos na época, que a guia disse pra gente: olha, eles não aguentavam nem 2 meses presos, porque dava tuberculose e outras doenças mais devido aos maltratos na cadeia. Mas lá dentro da prisão mamertina, Paulo escreve essa segunda carta, e ele disse uma das palavras mais bonitas dessa epístola. Ele disse: eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, o tempo da minha partida chegou, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, e naquele dia o justo juiz me dará a coroa da justiça. Aí ele falou uma palavra que nós estamos inseridos no contexto dessa fala de Paulo. Ele disse: naquele grande dia o justo juiz me dará a coroa da justiça, e não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Quantos amam a vida de Jesus? Levante a sua mão e dê o seu melhor glória para ele aqui nessa noite. Faça igual a Abraão. Abraão disse ao Deus do céu: eu levanto as minhas mãos para adorá-lo. Davi disse uma certa vez: eu entrarei no santuário, levantarei as minhas mãos e adorarei aquele que vive e reina para sempre. Paulo escreveu a Timóteo e disse: Timóteo, diga para os homens que levante as mãos em todos os lugares, sem ira e sem contenda, e faça orações, intercessões e deprecações por todos os homens. Por isso que levantar a mão no culto, quando você sentir vontade, não vai diminuir você, mas vai glorificar o nome do Senhor. E Paulo escreve essas palavras para Timóteo, que fizemos leitura aqui nessa noite. Nas 2 cartas de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2 de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 da segunda epístola, ele falou as mesmas palavras. Ele desejou que sobre o seu filho na fé, ele considerava ministerialmente Timóteo seu filho na fé. Você já ouviu isso muitas vezes. E ele diz para Timóteo que a graça, a misericórdia e a
paz provenientes de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estivesse sobre a vida daquele moço. A palavra graça, dependendo da tradução, ela aparece 160 vezes na Bíblia. A palavra graça significa favor imerecido. A Bíblia Sagrada tem 1189 capítulos que estão divididos em 31.173 versículos, e a palavra graça aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 6, versículo 8, quando a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. A graça se derramou sobre Noé já na época do Velho Testamento, e ele se tornou pregoeiro da justiça. Ele construiu aquela embarcação por um período de aproximadamente 100 a 120 anos e conseguiu condenar o mundo antigo e salvar a sua família, porque aonde a graça se manifesta, há salvação. Aonde tem graça tem livramento, aonde tem graça tem proteção. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer: tem graça de Deus aí nesse vaso? No Novo Testamento, a palavra graça aparece pela primeira vez em Lucas capítulo 1, versículo 30, quando o anjo Gabriel disse para Maria que ela tinha achado graça diante de Deus. A graça se manifestou em Maria e ela foi chamada de bendita, porque ela se tornou a mãe do nosso Salvador. Nós temos muitos textos na Bíblia que vão falar sobre graça. No capítulo 1, versículo 17 do Evangelho de João, ele disse que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade quem trouxe foi Cristo. A graça veio a nós por meio de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo disse que essa graça nos salva. Isso não é coisa nossa, é dom de Deus. Não foram nossas habilidades, não foram nossas técnicas, não foi nenhuma desenvoltura intelectual que nos trouxe aos pés de Jesus e os nossos pecados foram perdoados, mas foi esta graça, a chamada graça bendita do Senhor. Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 24, e ele diz que essa graça tem um papel fundamental na justificação. A graça chamada de graça justificadora. A dívida dos nossos pecados que tínhamos com Deus, Cristo Jesus, por causa desta graça, efetuou o pagamento, liquidou a dívida, e agora você, todas as vezes que é contemplado por Deus, Deus olha para a gente e Ele vê, sabe o que sobre nós? A palavra justificado pela graça bendita de Jesus. Eu não vim pregar para uma plateia qualquer nessa noite, eu vim pregar para gente justificado pela graça daquele que vive e reina para sempre. Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele diz que essa graça se manifestou e trouxe de Deus uma proposta de salvar todos os homens. A graça está disponível para salvar qualquer pecador. Eu estive ali na divisa da Guiana Francesa, numa tribo indígena, lá naquela região do Iapoque, e eu fiquei maravilhado, porque o guia falou para a gente: nós vamos agora numa tribo que 100% da tribo é crente. O pajé é crente, o cacique é crente, os líderes da tribo é crente. Deus fez um ribuliço, entrou um avivamento no meio dos índios, e quando nós chegamos lá foi um movimento de Deus, de línguas estranhas, de glórias e aleluia. Quase 2.000 pessoas se juntaram naquela tribo indígena para adorar Jesus por causa desta graça, a graça que alcança qualquer pecador que acredita. Graça bendita de Jesus. Vou falar aqui rapidamente, dentro do horário, de 6 coisas que esta graça faz em nós. Primeiro, a graça alcança. Eu me lembro, pastor, esqueci o nome do senhor, rapaz, pastor Samuel, um nome tão fácil. Eu me lembro, pela primeira vez, quando essa graça tocou na minha vida, e Deus entrou com um processo de resgate.
Há mais de 30 anos atrás, minha mãe descobriu que eu era usuário de droga. E naquela época, quando um filho, lá naquela região do Nordeste, se tornava usuário de droga, era um escândalo para a família. E minha mãe, uma mulher sábia, uma mulher de oração, já suspeitava, mas não tinha certeza. Então, quando ela teve a certeza, que ela descobriu, ela disse: não, fique tranquilo, que eu vou orar. Ela usou uma linguagem bem sertaneja. Ela disse: eu vou orar e Jesus vai lhe pegar. E manhã começou a campanha de oração. Irmão, não duvide nada de mulher que gosta de orar. Não duvide não, porque o céu ainda se movimenta em resposta das orações. As mulheres de Deus, levante a mão direita das mulheres. Eu quero ministrar uma palavra profética sobre você. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, tem uma taça diante de Deus com as orações dos santos. E eu quero crer que tem oração sua lá e vai ter resposta desta oração, em nome de Jesus. Eu trabalhei alguns meses porque eu gostava do carnaval de rua. Eu juntei dinheiro e eu fiz um cálculo e disse: esse vai ser o melhor carnaval, porque eu tenho dinheiro para gastar na bagaceira. E quando o cara que estava fazendo a apresentação do carnaval, eu nunca me esqueci disso, ele disse: está começando o carnaval de rua de Caicó. O cara deu umas batidas lá no instrumento, acho que numa percussão. No lugar de eu ficar feliz, eu senti uma tristeza na alma. A graça entrou lá dentro do carnaval, porque manhã estava de joelho orando, minha mãe estava jejuando, a minha mãe estava clamando. Enquanto eu estava no carnaval, ela estava dizendo: Jesus, eu não dei a luz a filho para estar no carnaval, salve o meu filho. E aquilo foi um processo. O carnaval se acabou, porque aonde a graça se manifesta, aonde a presença de Deus vai chegando, o mal vai batendo em retirada, Deus começa a transformar. E olha onde é que eu estou aqui hoje, dando glória a Deus e aleluia, e dizendo que Jesus é bom. Primeira coisa que a graça faz, ela alcança. Quantos alcançados por essa graça? Se o pastor fizesse um podcast aqui, entrevistasse um por um, só para você dizer como é que você se converteu, você tinha história. Só esse lado aqui dos obreiros tinha história demais. Tinha que ser uns 10 podcasts, porque cada crente tem uma história bonita da convenção, do jeito que e tem hora quando eu estou com tempo, eu acho que é bom escutar, e eu digo: conta dos detalhes, que é para ficar mais bonito, porque tem gente que gosta de falar, o coração se enche de alegria. Tem gente que até esqueceu. Esqueça não, irmão, não esqueça o dia de que Deus lhe alcançou. Lembra da onde Jesus curou você na cama. Segunda coisa que a graça faz, ela perdoa os pecados de qualquer pecador. Quantos perdoados nós temos aqui? A graça pagou a nossa dívida. Terceiro, a graça transforma. Eu acredito num evangelho que transforma de dentro para fora. Eu não acredito em evangelho que mapeia, que dá só uma gente. Não, a graça transforma de dentro para fora, transforma a conduta, transforma o caráter. E eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar: transforma até a maneira de se vestir, porque quem é salvo sabe como se vestir. Uma mulher de Deus salva, um homem de Deus também sabe a maneira que se veste. Eu não estou falando aqui de exagero nem de extremismo, mas a graça que está em você faz você repunar aquilo que causa sensualidade, aquilo que não glorifica a Deus, porque a graça nunca combinou, nem vai combinar com o pecado, e essa graça está em você. A graça transforma. Quarta coisa que a graça faz, eu gostaria de pedir a você para pensar comigo nisso aqui: a graça restaura. E eu vou usar esse assunto para dizer que tem muita gente nossa que já esteve no púlpito, que já esteve na banda, já esteve entre a mocidade, adolescentes, já estiveram entre as irmãs. Tem muita gente afastada do evangelho. E todas as vezes que você encontrar alguém afastado, lembre-se que a graça restaura. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, mas João disse: se alguém pecar, tem o advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo justo. De vez em quando a gente vai encontrar gente que se afastou. Eu me lembro de um companheiro de ministério que esfriou na fé, de tal maneira não conseguia ir mais para os cultos. Depois começou a entrar pelo caminho da bebida, e eu sabia que ele estava dessa maneira, não ia mais para o culto. E ele às vezes me parava e dizia: pastor, como é que você consegue ir nessa alegria? Eu não consigo ir mais para o culto. E eu sabia que ele até
estava bebendo. No dia do aniversário dele, mesmo eu sabendo que ele estava desviado, eu dei uma Bíblia de estudo para ele, e Deus foi trabalhando. Quando ele se reconciliou, ele foi na minha casa em lágrima e disse: obrigado, pastor, por nunca desistir de mim, por nunca cortar caminho, mesmo sabendo que eu estava afastado, e hoje está firme, porque a graça é uma graça restauradora. Se você olhar direitinho no seu relacionamento, tem gente parada, tem gente que ficou magoada por uma besteira na igreja. Eu fui pastor de igreja 20 anos, pastor Samuel, eu sei do que estou falando. Hoje o pastor, ontem lá, eu fui pregar na ceia lá de Goianésios, o pastor estava falando sobre uma igreja que os irmãos ele dirigiu, os irmãos queriam botar um piso, e cada um queria o piso de uma cor, e ele fez uma proposta: então cada um traga uma cor de uma cerâmica. E quando o presidente foi lá olhar, o piso estava de várias cores. Aí o pastor disse para o presidente: é porque aqui o pessoal queria desse jeito, não queria de uma cor, e para evitar problema e não perder ninguém, eu deixei o piso verde, amarelo, preto, de várias cores. Tem pessoas que qualquer coisa elas se ferem, mas você tem a graça de Deus em você para dizer para ela: bora voltar, Jesus tem um lugar para você, esqueça o passado. Você tem a mensagem que fecha a porta do inferno e abre a porta do céu. Essa mensagem está em você. A graça restaura. Em quinto lugar, isso aqui envolve todos nós, a graça capacita. A graça dá capacidade. Eu me lembro que quando eu comecei no ministério, nós não tínhamos uma Bíblia de estudo, nós não tínhamos acesso a uma faculdade teológica, era tudo mais difícil. Os irmãos sabem que quem morava no interior igual a gente, como era difícil. A gente tinha uma enciclopédia US Boy que rodava na cidade inteira quando a gente queria pesquisar alguma coisa mais interessante. Eu me lembro que uma vez eu li um texto, quando Paulo escreveu, ele disse: os patricidas e as matricidas não podem ver o reino do céu. E eu fiquei preocupado: Jesus, quem são os patricidas? Quem são as matricidas? Não tinha Google para você dar um Google, não tinha um chat GPT para você pesquisar, tinha que ser na enciclopédia, e não se havia enciclopédia. Se às vezes demorava um mês ou dois para ter acesso, mas a graça de Deus, mesmo com meio dessa dificuldade, sempre capacitou pessoas. E hoje nós estamos aqui porque nós somos frutos de homens que venceram batalhas, que não tinham uma boa desenvoltura teológica, mas eles tinham graça. Foi eles que prepararam o caminho para nós estarmos aqui nessa noite, e nós louvamos a Deus pela vida desses homens que Deus os capacitou para nós hoje estarmos aqui. É claro que hoje é uma outra realidade. É bom o obreiro fazer uma faculdade teológica, um curso teológico, que ajuda muito, até porque nós vivemos uma realidade nova. Mas a graça de Deus que capacitava aqueles nossos pais na fé, que eram semi-analfabetos, é a graça que capacita o acadêmico, é a graça que capacita o doutor, que capacita o intelectual. Eu conheço muita gente que tem várias formações acadêmicas, mas são pessoas cheias de Deus, cheias de graça, cheias de conhecimento, porque a graça de Deus é uma graça capacitadora. E em quinto lugar, isso aqui envolve todos nós, em sexto lugar, a graça sustenta. Nós não estamos aqui porque nós somos capacitados, porque nós somos os melhores. Nós estamos aqui porque a graça nos sustenta todos os dias. Todos os dias o pecado bate na porta da nossa existência, mas a graça de Deus que nos sustenta todos os dias está ativa em nós. Quando o pecado nos faz proposta, a graça de Deus chega para nos socorrer. A graça que sustenta está sobre você. Não despreze essa graça que sustenta você. Quando tiver difícil, clame: pastor, e como é que eu busco essa graça? Lendo Bíblia, orando, jejuando, se dobrando diante de Deus, que a graça vai sustentar você, para quando a trombeta do arrebatamento tocar, você ouvir Jesus chamar o seu nome e dizer: vinde benditos de meu Pai. Sabe quem é que vai fazer a conexão entre nós e Deus quando a trombeta do arrebatamento tocar? Vai ser essa graça que está em você. A graça vai conectar você com Cristo, e você vai se encontrar com Ele nas nuvens. Quem tem essa esperança? A graça capacitadora está sobre você.
Mas Paulo falou para Timóteo de outra coisa, falou de misericórdia. Ele desejou que Timóteo tivesse graça sobre ele e misericórdia. A palavra misericórdia aparece, dependendo da tradução, 400 vezes na Bíblia. E a palavra misericórdia, ela é diferente de graça em alguns aspectos. A graça me faz receber, aprenda isso aqui, o que a gente não merecia. A graça nos faz receber o que não merecíamos. Ninguém merecia estar aqui, ninguém merecia ter tomado a ceia hoje de manhã, ninguém merecia cantar nessa banda, ninguém merecia estar nesse púlpito ilustre. Foi graça. A graça nos fez receber o que não merecíamos. E a misericórdia? A misericórdia age um pouco diferente. A misericórdia não nos deixa receber o que nós merecíamos. O profeta Naum, ele disse que Deus não tem um culpado por inocente. O homem, quando nasce, já nasce culpado com a sentença da culpa, do pecado, a sentença da morte. Mas a misericórdia interviu. É por isso que Jeremias gritou uma certa vez nas suas lamentações: as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Outra vez ele disse: todas as manhãs estas misericórdias se tornam novas. Quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos, misericórdia sobre nós, porque a misericórdia não deixa o juízo de Deus se manifestar. Quantos são alvos dessa misericórdia? Ela está sobre você. E em terceiro lugar, e eu já caminho para encerrar, Paulo disse que Timóteo precisava de paz. Misericórdia, graça e paz. A palavra paz aparece 329 vezes nas páginas seletivas das Escrituras. E eu vou falar aqui rapidamente de 3 tipos de paz. Primeiro tipo de paz, nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia deixa bem claro que nós temos essa paz com Deus por meio de Jesus. Quantos têm paz com Deus aqui? Nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Agora você não é mais inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que quando andávamos nos nossos pecados, na vaidade dos nossos pensamentos, nós éramos inimigos da ira de Deus. Agora Cristo veio e fez com que nós nos tornássemos amigos de Deus. Quem tem paz com Deus aqui? É por isso que você se ajoelha para orar em meio às turbulências da vida, e você tem uma paz, porque Cristo resolveu investir preço de sangue em você. Você tem esse tipo de paz, é paz com Deus por meio de Cristo. Segundo tipo de paz que o crente carrega com ele, Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo 7, que nós temos uma paz que excede todo entendimento. A paz que você tem em meio às adversidades. Como é que alguém cheio de dificuldade, de problemas, às vezes a pressão arterial está alta, a diabetes está lá em cima, mas ele consegue ter paz com Deus por meio de Cristo? O Salmo 3 está sobre ele, o Salmo 3 diz que a gente deita, dorme e logo pega no sono, e o Senhor faz levantar com segurança. Isso é a paz que excede todo entendimento que está sobre você. E crente que tem graça de Deus, aonde ele chega, ele espalha essa paz, porque as pessoas olham para ele e vê a diferença. No dia que você vê um crente estressado de forma excessiva, se estressar por qualquer coisa, é porque o percentual da paz está baixo. Precisa dar uma levantada nessa paz. Essa paz que excede todo entendimento está sobre você. Entenda que é Deus que quer dessa paz. Pastor, mas eu não tenho essa paz. Peça aquele que tem, peça aquele que pode, peça paz àquele que é, peça paz a ele, pois ele é o dono do céu e ele lhe capacita com essa paz. Paz com Deus, paz consigo. E para encerrar, terceiro tipo de paz. Antes de eu falar, eu vou mostrar para vocês um texto de Lucas 23:12. Quando Pilatos estava julgando Jesus, ele descobriu que Jesus era da jurisdição de Herodes e enviou Jesus para Herodes. Herodes fez todas aquelas perguntas a Jesus, queria que Jesus fizesse os milagres. Jesus calado estava, calado ficou. Ele devolveu Jesus para Pilatos. E a Bíblia diz, não é história de pregador nem segundo historiador,
A Bíblia diz que os dois fizeram as pazes. Dois homens ímpios que não conheciam o céu, que não participavam de ceia, que não cantavam no coral, que não conhecia batismo com o Espírito Santo, que não conhecia essa alegria que a igreja conhece. Dois ímpios fizeram as pazes por causa de Jesus, porque Cristo Jesus, o Senhor da igreja, é o maior promotor de paz. Ele promove paz por onde ele vai passando. E esses dois homens fizeram a paz e fizeram as pazes por causa de Jesus. E aqui em Hebreus 12:14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos, vírgula, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Notem que a paz está antes da santificação, porque ninguém consegue andar em santidade se não tiver paz com o próximo. Ninguém consegue andar com paz com Deus se não tiver paz com o próximo. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, ele disse que não andariam dois juntos se não estivesse de acordo. Por isso que eu vou dizer para vocês: não tenha vergonha de se reconciliar com alguém que você precisa se reconciliar. Eu tive uma experiência, porque pregar para os outros é fácil, mas quando você vive na íntegra aquilo que se prega. Eu pastoreei uma igreja no lugar chamado Garanhuns, e quando eu cheguei naquela igreja, o segundo dirigente que estava ali ajudando, me ajudou demais. Fizemos uma reforma no púlpito, era um homem muito próximo, abençoou. Só que depois de uns 6 meses, eu não sei se foi eu que mudei o comportamento ou foi ele, eu sei que a gente não se batia. Ele queria de um jeito, eu queria do outro. Fiquei 11 meses pastoreando essa igreja, ainda batizamos 53 pessoas, e eu fui levado para outro lugar. E eu saí de mal com aquele irmão. Eu cortava caminho e ele cortava caminho. Dois obreiros velho barbudo, de mal, intrigado, sem se falar, por coisas pequenas. Aí sabe o que é que Deus fez? Já que eu não quis ir de livre e espontânea vontade, fui para um ciclo de oração, mas a minha esposa, numa cidade de Pernambuco chamada Lagoa do Ouro, e a oração era das 9 às 4. E lá tem uma irmã chamada Quitéria, ô mulher para gostar de orar. A irmã Quitéria não prega bem, não canta bem, mas ora demais. E a Quitéria foi usada em profecia e me entregou uma mensagem, aquela mensagem que a gente não quer, porque não é a chave da casa, não é uma viagem para os Estados Unidos. Ela disse: vá lá, homem, e se reconcilie, vá lá e peça perdão. Eu estremeci e me quebrantei. Eu fiquei com tanta vergonha de Jesus naquela manhã, porque um obreiro pregador de mal com outra pessoa, quando terminou o culto, eu voltei para casa e disse para minha esposa: hoje eu vou procurar o irmão Aloísio e vou pedir perdão. E eu fui na igreja que ele congregava, e eu sabia que ele gostava de chegar cedo para ajeitar o som. Quando eu pisei na porta, parei meu carro, ele olhou, deu aquela regalada nos olhos. Eu fiz igual a Samuel: é de paz a minha vinda, eu só vim aqui e pedi perdão. Irmão, saiu o peso da consciência. Deus abriu tanta porta. Às vezes um pedido de perdão, voltar atrás não é vergonhoso, porque a graça de Deus está em você.